Vamos lá, galera, encerrando aqui os biomas brasileiros na parte 3. Né? A gente já comentou sobre as formações florestais e as formações arbóreo-arbustivas, exceto uma, que é a caatinga. Né? E falta a gente comentar sobre as pradarias e a vegetação litorânea, que ambas são formações herbáceas. Ah, vamos de caatinga primeiro? Na última aula eu trouxe um exemplar aí da formação floresta equatorial amazônica e Mata Atlântica. Eu pensei em trazer hoje uns cactos, né, da caatinga, mas eu fui proibido de fazê-lo. E aí então eu vou acabar fazendo demonstração só no quadro, porque isso gerou polêmica com a direção. Então a gente vai começar a falar sobre a caatinga. A caatinga é a última formação que a gente não havia ainda mencionado do grupo arbóreo-arbustivo. A gente já mencionou o complexo do Pantanal, já mencionou o Cerrado, que é a maior formação arbóreo-arbustiva. Falta falar sobre a caatinga agora. Caatinga é uma palavra que significa mata branca na língua tupi-guarani, uma palavra de origem indígena. Mata branca. Justamente por quê? Justamente porque é um tipo de formação vegetal que submete-se, em determinada época do ano, tá, a um período longo de estiagem. A estiagem no sertão do Nordeste, onde ocorre a caatinga, no interior do Nordeste, ela vai mais precisamente, tá, dos meses ali de setembro até o mês de março. A gente tem um comportamento climático do interior do Nordeste diferente do restante do país. Enquanto praticamente em todo o país o verão é a estação mais chuvosa, aqui você tem o verão como a estação mais seca, de setembro a março é a estação mais seca. Então você tem uma baixa pluviosidade, você tem uma escassez, uma baixa pluviosidade e uma irregularidade de chuvas. Portanto, a vegetação que se desenhou nessa área aqui, semiárida, uma vegetação onde parte do ano, na visão dos indígenas, a mata fica embranquecida. Por quê? A paisagem fica embranquecida, acinzentada, porque os vegetais perdem completamente a folhagem. Tá? Isso é uma característica que a gente vai chamar de caducifólia ou caducifolismo. O que são espécies caducifólias? É o que eu acabei de dizer. São espécies que perdem completamente a folhagem na estação seca. Elas abandonam completamente a folhagem no chão na estação seca, certo? É uma formação arbóreo-arbustiva. A ocorrência é no interior do Nordeste, no sertão do Nordeste, e ela ocorre além de todos os estados nordestinos, exceto o Maranhão. Ela também ocorre no norte de Minas Gerais, tá? O norte de Minas Gerais também tem manchas de caatinga. Como a prova, muitas vezes, da ESA, que é o que a galera está buscando aqui, ou da SpaceX, é muito detalhista, é muito específica, o único estado brasileiro, tá? Segura aí, pulo do gato, que não tem caatinga é o Maranhão. A gente trabalhou já numa outra aula, parte do Maranhão, né? Que é a porção leste do Maranhão é Mata dos Cocais e a porção oeste do Maranhão já é Ileia, já é floresta amazônica. Então o Maranhão é o único estado nordestino a não ter nenhuma mancha de caatinga. Uma outra característica da caatinga é que ela tem espécies xerófitas ou xerófilas. Significa o quê? Que essas espécies são adaptáveis, que elas são adaptadas perfeitamente à escassez de água, como eu já falei, né? Essas folhagens, esses vegetais, entram no estágio de dormência nos meses de seca, nos meses de estiagem. Eles abandonam completamente as folhagens, eles armazenam água no caule, as raízes são muito profundas para buscarem água no lençol freático, por conta do solo ser muito raso, tá? Raízes muito profundas, tá? Em termos de biodiversidade, embora a paisagem seja uma paisagem, tá, com aparência muito desgastada, né, aquela nossa visão idílica, distópica do solo
cru, o chão rachado, das árvores completamente secas, o que acontece na estiagem, de muitas espécies cactáceas. Eu tenho aqui na Caatinga a quarta maior biodiversidade do território brasileiro, tá? Ela não é uma paisagem com poucas espécies de animais e vegetais, não. Ela tem grande variedade de espécies. As espécies mais comuns são o xique-xique, o mandacaru, dá uma flor muito bonita, o angico, o pau-santo e o pau-d'alho. São espécies muito comuns, tá? Basicamente, as espécies cactáceas, elas têm espinhos. Esses espinhos das cactáceas, eles têm um papel preponderante. Um papel dos espinhos é captar, tá, a umidade no ar. O outro papel dos espinhos é servir como proteção ao interior dessas espécies que armazenam água no seu caule e protegê-la, né, de predadores, de animais que possam querer comer esse vegetal e ao mesmo tempo absorverem a água, o qual eles retêm bastante água. A degradação, a destruição da paisagem da Caatinga, ela está muito associada, tá, à pecuária extensiva, que historicamente é a atividade que mais ocorre no espaço do sertão nordestino, e agora também ao avanço da fruticultura irrigada, que ocorre promovendo ressecamento de rios, assoreamento e perda da biodiversidade. Mas, sem dúvida, a pecuária extensiva é uma atividade tradicional, já historicamente muito longínqua, é a atividade que mais destrói, que mais degrada o espaço aqui da Caatinga, tá? Repetindo, ela ocorre em todo o sertão do Nordeste, exceto no Maranhão, mas ela também ocorre na paisagem do norte de Minas Gerais. Esse é um panorama que eu dei aqui, então, da formação de Caatinga, tá? Vamos lá. Eu vou passar agora para as formações herbáceas, tá? Que são as pradarias e a vegetação litorânea. Eu acredito que você já tenha copiado, dado um print aí na tela. E então você não deu a tua última chance agora, porque eu vou apagar o lado direito do quadro, o lado esquerdo eu vou manter, que é para você se ligar na paisagem aí agora que eu vou desenhar, que é a paisagem das pradarias, lá no extremo meridional do Brasil, lá no extremo sul do território brasileiro. Sacou? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Deixar aqui os itens que vão marcar formação, ocorrência e características. E deixar aqui o item que marca também Vamos lá então, agora eu vou para uma formação com o nome de Pradarias Sulinas. Só lembrando que a palavra prado tem o mesmo efeito, tem a mesma significância de campos. São campos sulinos, são campos de pastagem, são campos com vegetação bem rasteira, com vegetação herbácea.
localizados no extremo meridional, no extremo sul do Brasil, ocorrendo também, além de no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Lembrando que não é uma paisagem unicamente brasileira, também em porções do território da Argentina e do Uruguai. Essa paisagem é de vegetação rasteira, em campos abertos, com poucas árvores, e essas árvores são árvores que têm um dossel pequeno. Lá atrás, na primeira aula de biomas, eu usei a expressão dossel, vou retomar agora. Dossel significa altura da cobertura vegetal, altura da copa da árvore. E além das árvores serem pequenas, tá? Essas árvores elas estão esparçadas. Ela é uma vegetação esparsa, não existe densidade entre a cobertura vegetal, como é no núcleo Ileia Amazônica, como é no núcleo Mata Atlântica, ou como é no núcleo Araucárias. Tá? A paisagem relembra mesmo campos de criação animal, campos de vacarias no altiplano meridional brasileiro, no Planalto uruguaio sul-rio-grandense. A paisagem tem mais ou menos essa visão aqui. Pô, desenho mal pra caramba, também estou portando canetas aqui. Apenas de duas cores, né? É um momento de crise, é um momento de pandemia, é um momento de contenção de gastos. A gente pode trabalhar só com duas cores. Então, ó, praticamente são campos abertos com vegetação rasteira, poucas árvores, e essas árvores encontram-se distantes umas das outras. É uma paisagem onde a pecuária foi introduzida como veículo ou como mecanismo de degradação. Pecuária extensiva, lembrando mais uma vez que é a maneira como se conduz a criação do animal, se conduz a criação do gado, um gado criado predominantemente solto, se alimentando de pastos naturais e causando, inclusive, o fenômeno que a gente chama de arenização nessa paisagem. Tá só chamando a atenção aqui, na Caatinga a gente fala desertificação. A desertificação para a Caatinga e a arenização para as pradarias estão associados a dois itens. Primeiro, fatores naturais. Fatores naturais são esses. Naturalmente, o solo dessas áreas possui uma suscetibilidade maior à degradação fruto do pisoteio, do peso mesmo do gado sobre o solo, devido a uma criação no sistema extensivo. Tá? Então, o solo é um pouco mais propício a um processo de vossorocamento, de ravinamento, um processo de desgaste, que vai levar a uma erosão bem progressiva. Segundo, que é o quê? O clima. No sul do Brasil, clima subtropical, nos meses do ano mais frios, o solo tende a entrar num processo de degradação mais rápido. E na desertificação, com uma quantidade de água pequena, esse solo também ele sofre uma degradação. Na pradaria, a gente fala arenização, que é um processo de desaparecimento da vegetação original, e a paisagem vai se transformando progressivamente num areal. Chama atenção, por exemplo, aí para o areal da cidade de Santa Maria, que é o maior areal do Brasil, e a gente chama de desertificação, que é esse misto da condição natural com a atividade impactante, que é a pecuária, na paisagem da Caatinga. Certo? Essa degradação
além de ser provocada pela pecuária extensiva, também é provocada pela excessiva mecanização da agricultura. Em especial da introdução da soja como principal atividade econômica durante muito tempo nas paisagens do extremo sul do Brasil, hoje já tendo se expandido para o centro-oeste e para a Amazônia, mas a área onde a soja foi introduzida naturalmente no Brasil, né, uma cultura de origem europeia, foi aqui no sul do Brasil, onde ela ganhou espaços produtivos muito grandes, né, e acumulou um desgaste da paisagem, um desgaste da natureza muito grande com a arenização. Beleza? Fiz um panorama aqui, tá, das pradarias, né, ou campanha gaúcha, como preferir. E vou passar para a última formação vegetal das 9 formações, que é a vegetação litorânea. O aluno deve ter perguntado também, pô, eu li num livro falando sobre áreas de transição. A gente já mencionou isso. Área de transição são áreas onde coexistem mais de uma variedade de espécies que transitam em mais de um bioma. O Complexo Pantanal é uma área de transição e a Mata dos Cocais é uma área de transição. São as duas maiores áreas de transição do território brasileiro, tá? A gente já mencionou isso num outro momento. E o pulo do gato, sempre tem um pulo do gato, é a mata ciliar e a mata de galeria. Independente do bioma, seja ele Leia Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica, Complexo Pantanal, independente, indifere do bioma, tá? Esse tipo de formação, uma formação, vamos dizer assim, híbrida, coexiste em qualquer lugar. Por quê? Porque a mata ciliar e a mata de galeria são formações vegetais específicas que acompanham o curso dos canais fluviais, que acompanham o curso dos rios, dos lagos e das lagoas. Então, impreterivelmente, em qualquer bioma, a vegetação que estiver às margens de espelhos de água doce serão mata ciliar e mata de galeria, que é a vegetação que reveste o entorno desses corpos fluviais, tá? Ou fluvio-lacustres, tá? Mata ciliar e mata de galeria, coexistindo em qualquer bioma. Vamos lá para a última formação, que é a formação vegetação litorânea. Então, vou passar o rodo no quadro aí. Tá? Espero que você já tenha novamente tirado uma foto, printado, algo do tipo, para a gente poder cair dentro. Vai a última chance, que eu não quero aparecer no seu print ou na sua foto. Então vamos que vamos. Vamos para a nossa última formação. Vegetal brasileira, que é a vegetação litorânea. Ela é uma formação também herbácea, também rasteira,
E onde é que ela ocorre? Ela é essa tarja preta aqui, ó, essa fita preta ao longo de todo o litoral brasileiro, ao longo de todos os nossos mais de 8.000 quilômetros de litoral. Então, ela ocorre ao longo de todo o litoral brasileiro. Certo? Desde do litoral do Rio Grande do Sul até o litoral do Amapá. Tá? Nós temos um litoral que é o segundo maior litoral do mundo, só é menor do que o litoral da Austrália, por conta da Austrália ser uma ilha. Então essa vegetação abrange desde o litoral do Rio Grande do Sul até o Amapá. Claro que com especificidades, porque esse litoral não é homogêneo. Em algumas áreas há a presença maior de praias, em outros há a presença maior de dunas, em outros a presença maior de restingas, mas sem dúvida o maior ícone da vegetação litorânea são os manguezais. E a importância dos manguezais é absurda. Por quê? Porque é nos manguezais que as espécies aquáticas, que as espécies marinhas muitas vezes se reproduzem. O manguezal é um ambiente de recuperação, de reconstituição, tá? Porque o mangue muitas vezes, os seus vegetais, as suas plantas e as árvores com raízes aéreas são capazes de filtrar o sal da água e filtrar as impurezas da água, tá? E é um ambiente onde a água é mais quente, é mais turva, tem menos a influência da correnteza, o fluxo de maré é menos sentido, então muitas espécies se reproduzem, elas acasalam e se reproduzem nos manguezais. Os manguezais são berçários de espécies. Acabando os manguezais, muitas espécies marítimas, muitas espécies marinhas, desaparecerão. Então o manguezal é a estrela dentre as paisagens da vegetação litorânea. Beleza? Características: raízes aéreas, solos lodosos, arbustos e plantas rasteiras, área de reprodução de espécies, esses solos são lodosos, são solos encharcados. E essas espécies que se reproduzem são espécies predominantemente aquáticas, tá? O camarão, o siri, tá? O guaiamum são espécies que se reproduzem. Algumas espécies de arraias, algumas espécies de tubarões são espécies que se reproduzem nos manguezais. O boto cinza, são espécies importantes que se reproduzem nos manguezais. Como os manguezais estão nas áreas litorâneas, e os litorais, ou o litoral brasileiro, de uma forma geral, os litorais, porque o Brasil tem 3 litorais, tá? Tem o litoral meridional, o litoral sul, que vai do Rio Grande do Sul, mais precisamente do Arroio do Chuí, até o Cabo Frio, no Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. Esse é o nosso litoral meridional, nosso litoral sul.
A gente tem um outro litoral completamente diferente, tá? Com uma paisagem muito mais formada por núcleos falesianos, muito formada por grandes costões rochosos, com áreas de dunas, vai até o Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. A gente tem um litoral que a gente chama de litoral nordeste. Vai do Cabo de São Tomé, no Cabo Frio, no Rio de Janeiro, até o Cabo de Santo Agostinho. E tem um terceiro litoral que vai do Cabo de Santo Agostinho até a nascente do Rio Ailã, lá no Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, lá no Amapá, que é o litoral norte ou setentrional. Certo? Demasiado no litoral meridional, de uma forma secundária no litoral nordeste e menos no litoral norte, mas é um processo recorrente em todos os litorais, mas muito mais esgotado, muito mais acelerado no litoral meridional, onde está aqui, obviamente, o centro de gravidade econômico do país. Essa degradação está muito associada à especulação imobiliária. Ou seja, a valorização do solo urbano nas áreas litorâneas, né? Ou seja, a especulação imobiliária, a supervalorização, o excesso de valorização do solo nas áreas urbanas é um fator decisivo para a degradação desses ambientes. Muito mais praias, muito mais manguezais, muito mais dunas vão sendo rebocadas, vão sendo, né, destituídas dos seus espaços naturais para dar lugar a condomínios, a construções, dar lugar a espaços da construção civil. Muitas vezes são espaços privilegiados, espaços de segregação socioespacial. Tá? Essa especulação imobiliária é óbvio que também anda junto com a favelização, que aí tem a ver com o déficit habitacional e a desigualdade social. Mas são ambos processos ligados, obviamente, a uma dinâmica presente no Brasil desde a década de 30, que é a explosão de uma dinâmica urbano-industrial. Certo? Finalizando aqui, então, os biomas brasileiros. Tá? E a gente já enviou a segunda parte dos exercícios para vocês, deve estar chegando aí. Bons estudos, não esmoreçam, fiquem em casa, saúde, sucesso. A gente está junto nessa. Logo em breve a gente se encontra aqui na unidade de praticar. E o segredo é esse aí. Estou com vocês.